Muito boa tarde a todos. Dr. Manuel David Maceno solicitou-me que hoje fizesse esta pequena apresentação. O Dr. Maceno não está presente em Beja, está em Lisboa com os aficionados. Hoje convidamos a doutora Evelina Maceno, que vem falar convosco sobre um tema que tem muito a ver, quer com a segunda parte da nossa disciplina, quer muito a ver com o trabalho que eu próprio tenho desenvolvido há cerca de 2, 3 anos, sobretudo com os vossos colegas da Escola Superior de Educação, nomeadamente os vossos colegas de Serviço Social. A nossa colega, hoje, a nossa convidada, vai-nos falar sobre a problemática da violência familiar, se tem um sexo, estratégias jurídicas de combate à violência doméstica no Brasil. No final da exposição, eu farei depois um contraponto com a situação em Portugal, seguido de um espaço de debate para o qual vos convidamos desde já a participar, porque a minha presença hoje, por enquanto, é desnecessária. Deixo a doutora Evelina, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, gente. Eu gostaria primeiro de agradecer no Instituto Politécnico de Beja pelo convite, as pessoas do professor Hugo Lança e do professor Manuel Maceno. E, além disso, eu gostaria de agradecer também ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que me trouxe aqui a Portugal. Eu antes estava como investigadora bolsista do SES durante um mês, e esta apresentação que a gente faz hoje também tem muito a ver com esse trabalho de investigação que foi feito lá. Bom, eu vou frisar aqui a realidade brasileira. Como é que a gente visualiza a violência doméstica e que reflexos isso tem trazido para a leitura da própria violência de gênero a partir da perspectiva brasileira. Mas, pontualmente, eu vou colocar ao final algumas diferenças com relação a Portugal, e o professor Hugo, então, vai falar melhor sobre esse tema. Primeiro, a violência familiar pelo sexo, estratégias jurídicas de combate à violência doméstica no Brasil. A gente costuma ter vários termos para se referir a esses assuntos: violência familiar, violência doméstica, violência de gênero. O que é isso? Será que é a mesma coisa? Então, em geral, as legislações elas combinam um pouco desses três tipos de violência. Por quê? Porque a visualização que a gente tem desse problema é mais ligada a quem são os titulares, quem estão nessas relações. Então, na violência familiar, a gente teria o quê? Uma relação familiar entre vítima e agressor. Então, parentes, por exemplo, que coabitassem ou não, no caso, dependendo da legislação, estariam inseridos nessas relações. Na violência doméstica, haveria o quê? Uma necessidade de relações conjugais ou relações equiparadas. E aí, novamente, dependendo da legislação, precisaria que as pessoas estivessem morando no mesmo lugar ou não. Mas a violência de gênero, ela não é uma violência que necessariamente tem que ser praticada no ambiente familiar ou doméstico. A violência de gênero é aquela em que a gente sabe que ela surge de uma discriminação que tem um padrão cultural, onde o feminino ele é muitas vezes visto como inferior ao masculino. E aí, se a gente pensa a violência de gênero assim, não necessariamente ela é praticada só contra as mulheres. Ela pode ser praticada também com relação aos homens, por exemplo, contra os transexuais, contra homossexuais, e teria também como determinante essa discriminação, essa desvalorização do feminino. Tá? Então, isso tudo para dizer o quê? Que no Brasil a gente conseguiu, a partir da Lei 11.340 de 2006, colocar dentro da legislação brasileira uma perspectiva de violência de gênero, que até então não existia. Antes a gente tinha a violência doméstica, que se enquadraria a toda e qualquer pessoa que estivesse em relações conjugais ou de intimidades. Mas hoje a gente tem uma perspectiva de violência de gênero nessa lei, porque ela destina uma proteção especial à mulher.
Agora, como é que aconteceu? Primeiro, vocês já ouviram falar no caso Maria da Penha ou na lei Maria da Penha do Brasil? Não. Maria da Penha é uma brasileira que foi vítima 2 vezes de agressão física pelo seu marido. Na verdade, ele tentou matá-la com um tiro, a deixou paraplégica, né? E posteriormente ainda tentou eletrocutá-la, certo? Mas graças a Deus ele foi infeliz nas 2 situações, né? E o que é que acontece? Apesar dos crimes terem sido praticados em 1983, tá? E somente em 1992 é que ele foi submetido a julgamento. Foi condenado a cerca de 15 anos, mas mesmo assim conseguiu anular o julgamento e só em 96 houve um novo julgamento. E dessa vez a pena já foi reduzida para 10 anos e pouco. E ainda assim ele estava em liberdade, recorrendo à corrupção e colocando uma série de recursos e não cumpria a pena. Tá? Então o que é que aconteceu? E nos anos 90, uma série de documentos, de pactos internacionais foram assinados por vários países, e dentre eles o Brasil, né? Pactos em que os países se comprometiam a visualizar a violência contra a mulher como uma violência aos direitos humanos, certo? Como uma violação aos direitos humanos. E, nesse sentido, criar estratégias, medidas diferenciadas para combater esse tipo de violência. Tá? Então, a partir dessa assinatura, dessa ratificação desses pactos internacionais, foi possível levar essas questões em que o país não estava dando a devida atenção a esses crimes, certo? Levar a comissões internacionais. E foi isso que aconteceu. O caso Maria da Penha, ele virou, ele foi levado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e virou um relatório, o relatório 54 do ano 2001, em que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos concluiu que o Estado brasileiro, ao permitir a ineficácia judicial, havia violado os direitos humanos de Maria da Penha, em especial o direito ao devido processo legal. A repercussão que sobreveio ao relatório da comissão deveu-se, como frisa Cecília McDowell, ao fato de ter sido o primeiro caso em que um organismo internacional de direitos humanos aplicou a Convenção de Belém do Pará, publicando uma decisão inédita em que um país signatário foi declarado responsável pela violência doméstica praticada por um particular e, podemos dizer, responsabilizado pela ineficácia do judiciário. Né? Então, daí a importância. Né? O Estado brasileiro foi considerado culpado pela ineficácia do judiciário.